Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Bom dia, meus amores. A tia voltou hoje aqui para que nós possamos fazer a nossa revisão, tá bom? De língua portuguesa, hoje, dia 3/7/2020, sexta-feira, iniciando mais um final de semana com saúde, com paz nos nossos corações, né? A semana foi bem proveitosa, graças a Deus eu recebi as atividades, tá bom? E gostaria de continuar pedindo que vocês continuem fazendo. Qualquer dúvida, me chamem para que a tia possa ajudar vocês, tá legal? Então, a tia veio aqui para que nós possamos fazer a revisão do nosso trabalho. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês de língua portuguesa na página 98, tá bom? Vamos lá dar início à nossa explicação. Prontinho, meus amores. Agora sim, nós iremos para o trabalho. O trabalho tem 10 questões, tá certo? Ele vale de 0 a 10. Esse trabalho aqui vai ser juntado com aquele outro trabalhinho que vocês fizeram para que a gente possa colocar a nota de vocês, tá certo? A tia também vai juntar com as fotos das atividades que vocês fizeram para mim, os trabalhos também de artes, tudo que foi feito a tia vai aproveitar. Como nós não estamos nos encontrando pessoalmente, fisicamente, mas a tia vai utilizar todo o artifício que ela tiver para fazer a avaliação sobre vocês, tá certo? Então vamos ao trabalho. Na primeira questão diz assim: transforme as frases de acordo com a solicitação dos parênteses. Aqui diz assim, na letra A menina estava assustada. Frase negativa. Vocês vão transformar esta frase em negativa. A frase está positiva, né? Ela está na afirmativa, aliás, e vocês vão transformá-la em negativa, tá certo? Na letra B, o peixe está no aquário. Vocês vão transformar esta frase em uma frase interrogativa. Não esqueçam de colocar a pontuação quando chegar no fim de cada frase. Letra D, o chocolate não está gostoso. Vocês vão transformar esta frase numa frase afirmativa. Terminou a letra A, letra B, letra C, letra D. Vocês vão, tá certo? Colocar para a tia, tudo bem direitinho. Escreveu a frase, coloca a pontuação. Pronto. Aí nós vamos à segunda questão. Na segunda questão, diz aqui: forme frases que apresentem uma pergunta e uma surpresa. Você vai fazer uma frase interrogativa e uma frase exclamativa, certo? Que não seja a que está na questão anterior. Vocês vão utilizar-se daquilo que vocês aprenderam, tá bom? Letra A, uma frase interrogativa, uma pergunta. E letra B, uma frase exclamativa, tá certo? Na terceira, vocês vão me dizer quais são os tipos de frases que vocês aprenderam, tá certo? Lembra que a tia explicou? Então, vocês vão dizer quais os tipos de frases que vocês aprenderam. Na quarta questão, tem dizendo assim:
Classifique as frases colocando A maiúsculo para a frase afirmativa, N maiúsculo para frases negativas, I maiúsculo para frases interrogativas e E maiúsculo para as frases exclamativas, tá certo? A tia colocou aí 4 frases e vocês vão colocar dentro desses quadrinhos, cada frase vai ser uma coisa, tá bom? Na quinta questão, vocês vão pontuar as frases colocando aí no final a pontuação correta. Tem aí, ó, o macaco gosta de bananas. Que sorvete delicioso. Onde fica o cinema? Como gosta de frutas? Vocês vão colocar a pontuação adequada na frente de cada frase. Sexta questão. Complete a frase com o antônimo, o contrário, das palavras em destaque. A frase ela vai ficar da mesma forma, só que toda vez que você chegar nessa palavrinha que ela está em negrito, que é esse preto mais escuro, e sublinhada com uma linha por baixo, você vai trocar esta palavrinha pelo contrário, tá legal? Diz aqui, letra A. A roseira é baixa, a palmeira é... Qual é o contrário de baixa? Pronto. Letra B. Teu copo está cheio. O meu está... Qual é o contrário de cheio? Vocês vão virar aí para a letra C. Meu lápis desapareceu. Qual é o contrário de desaparecer? Letra D. Marcos anda muito depressa. Eu ando... Qual é o contrário de depressa? Letra E. Beto prendeu o pássaro. Mamãe o... Qual é o contrário de prender? Pronto. Sétima questão. Na sétima, vocês vão copiar as frases, substituindo as palavras por um sinônimo adequado. Essas palavras que também estão dentro do quadro, vocês vão utilizar no lugar dessas palavras que estão sublinhadas. Tem aí na letra A. Primeiro a tia vai ler as palavrinhas. Distância, engraçado, belo, contente, assustada e enorme. Tem aí essas palavrinhas dentro do retângulo e vocês vão colocá-la para cada frase uma palavra, certo? Trocando pelas palavras sublinhadas. Letra A. Aquele animal é muito grande. Qual é o contrário de muito grande? O sinônimo parecido. Letra B. Moro longe de você. Qual é o sinônimo de longe? Letra C. O palhaço é gozado. Letra D. O vestido de Thaís é lindo. E letra E. O neném ficou espantado. Terminaram de trocar? Vão para a oitava questão. Complete as palavras com R e RR. Lembrando da regrinha. R só se escreve no início, no meio ou no fim das palavras. O R sozinho. Quando eu tenho RR, eu escrevo no meio das palavras, jamais no início, pois é incorreto, tá certo? Aí tem aí as palavrinhas, vocês vão colocar para cada palavra se tem um R ou 2 R's, tá bom? Na nona e penúltima questão diz assim: separe as sílabas das palavras. Tem aí a palavra barraca, terraço, ferradura, correio, cigarra, barro, serra, varre, serrote e garrafa. A tia colocou palavras que têm 2 R's para que vocês possam separá-las, tá certo? E a 10ª questão, vou pedir a ajuda das mamães. Peço que elas peguem, tá certo? Ou de cabeça, ou em algum texto aí, pode ser do livro, pode ser de outra fonte que não seja o nosso, tá certo? Nosso livro. E ditem para vocês 10 palavrinhas, tá certo? Podem ser palavrinhas monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Não esqueçam que palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba. Dissílabas são palavras que têm 2
sílabas. Trissílabas são palavras que têm 3 sílabas e polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas. As mamães vão me ajudar ditando essas 10 palavrinhas, tá bom? Então, caprichem, porque a tia quer colocar um 10 em todos vocês, tá legal? Um super cheiro, um bom final de semana, descansem, aproveitem bastante e na segunda a gente se encontra para fazer o nosso segundo trabalhinho, que será de matemática. Um cheiro para vocês. Tchau! Bom, pessoal, como no livro de vocês tem dizendo aí, a gente vai trabalhar sobre os sinais de pontuação e os tipos de frase, tá certo? Aqui diz que para nos comunicarmos com alguém por meio da fala, contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressarmos bem na hora dessa conversação, né? Primeiro, nós temos que ter a entonação e também podemos usar os gestos, né? Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação, como vocês estão observando aí nessa folha, tá certo? Eles vão assinalar as pausas e a entonação na hora da leitura e também vão esclarecer o sentido da frase, tá certo? Aí diz, ó, primeiro ponto que vocês vão ver aí em cima é a vírgula. A vírgula, ela é usada ou utilizada para separar elementos de uma frase. Quando eu digo assim, João Luiz foi à escola, levou bolacha, suco e maçã, certo? Para eu separar a bolacha e o suco, eu fiz o quê? O uso da vírgula, tá certo? Então, lembrem-se que a vírgula, ela é utilizada para separar elementos de uma frase, tá certo? Para que é que eu uso o ponto final? O ponto final é utilizado para indicar o final de uma frase ou de um texto, quando eu chego ao fim. Exemplo, fui à rua, comprei várias barras de chocolate para os meus alunos do terceiro ano. Cheguei ao fim de tudo que eu quis dizer, então eu vou utilizar o ponto final, certo? 2 pontos. Quando é que eu uso os 2 pontos? Os 2 pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Exemplo, quando eu digo, fomos juntos para a escola e trouxemos. Aí você coloca 2 pontos, aí lá embaixo você vai colocar chocolates, bombas, rosquinhas, caramelos, aspas. Quando eu tenho as aspas são utilizadas para indicar a fala, né, de um personagem. Quando eu utilizo a história em quadrinhos, que nós trabalhamos essa semana, é um diálogo, quando vai haver a conversação, né, entre pessoas em um texto, tá certo? Então, eu utilizo as aspas sempre que eu for colocar a conversa ou a fala de algum dos personagens. Eu abro as aspas para iniciar a conversa e eu fecho a aspa para finalizar a conversa, tá certo? A interrogação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para indicar as frases que são as perguntas. Exemplo, quando eu digo, Ivone, você foi à festa? Ponto de interrogação, fiz uma pergunta. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. O ponto de exclamação é quando eu indico na frase que eu vou expressar alegria, raiva, ordem, dor, surpresa. Exemplo, primeiro, quando eu utilizo uma ordem. Agora mesmo quero que vocês parem com essa bagunça. Então, eu vou usar uma exclamação. Quando eu digo, nossa, hoje o dia está ensolarado. Também vou usar um ponto de exclamação.
E o nosso último tem aí o travessão. O travessão, ele é utilizado para indicar a fala de alguém, destacar palavras ou apresentar explicações. Quando construímos um texto, também na hora de construir esse texto, quando eu for iniciar, eu coloco um travessão para colocar a fala de algum personagem. Então, a tia fez a revisão dessa página falando sobre os sinais de pontuação, tá certo? E tipos de frases que nós vamos entrar agora. Gostaria que vocês virassem o livro de vocês para a página 99. Pronto, pessoal. Agora nós estamos na página 99, onde fala, tá certo? Onde vai haver a explicação de tipos de frase. Como é que eu vou classificar, tá certo? As frases. Lembrando que as frases são uma ou mais palavras que transmitem ideias com sentido completo, né? Aí vocês vão encontrar frases declarativas afirmativas, declarativas negativas, exclamativas e interrogativas. Quando é que eu posso considerar uma frase declarativa afirmativa? Quando eu declaro alguma afirmação. Exemplo: Paulo é um garoto alto e forte. Eu declarei algo sobre a pessoa de Paulo, que ele era um garoto alto e forte. Então, esta frase é uma frase declarativa afirmativa. Quando é que eu posso dizer que uma frase ela é declarativa negativa? Quando alguma coisa está sendo negada, tá certo? Dentro da frase. Quando eu digo não gosto de vitamina de abacate, eu disse que eu não gosto desse tipo de vitamina, tá certo? Então, esta frase ela é declarativa negativa, quando eu nego. Quando eu tenho a palavra não, ela está dizendo que é uma frase negativa, tá certo? Quando é que eu tenho uma frase exclamativa? Quando eu indico uma admiração, uma surpresa, uma alegria. Quando eu digo o exemplo: que bebê mais lindo! Nossa, você hoje está elegante, certo? Então, você vai utilizar a exclamativa, tá certo? E a última é a interrogativa. Como a tia já falou, é quando vocês fazem uma pergunta. Quando vocês fazem uma pergunta para alguém, vocês usam a interrogação, tá bom? Como é o exemplo dessa frase, tia? Você coloca assim: você está bem? Você vai colocar um ponto de interrogação, pois você fez uma pergunta à pessoa se ela está bem, tá certo? Então, aqui estão os tipos de frases que são declarativa afirmativa, quando eu afirmo algo; declarativa negativa, quando eu tenho o não, quando eu uso a palavra de negação; a exclamativa, quando eu tenho um tom de surpresa, alegria ou admiração; e quando eu uso a interrogativa, para fazer uma pergunta, tá bom? Então, vocês agora já entenderam quais são os tipos de frases, tá bom? Bom, pessoal, como a palavra já diz, né? Aqui está explicando para vocês sobre a parte de sinônimos e antônimos. Só lembrando que os sinônimos são palavras de sentido semelhante e o antônimo são de sentido contrário, tá certo? Aí vocês vão observar mais uma vez algumas palavras, tá certo? Que tem aí, ó, sinônimo e antônimo. Eu tenho aí o bonito, a palavra bonito. Qual é o sinônimo de bonito? Belo. Qual é o antônimo? Feio. Alegre. O sinônimo é feliz. O contrário, que é o antônimo, é triste. Eu tenho a palavra alto. O sinônimo é grande. O antônimo é baixo ou pequeno. Eu tenho a palavra largo. O sinônimo é amplo. O contrário, que é o antônimo, é estreito. Então, não esqueçam. Sinônimos são palavras de sentido parecido, semelhantes. E o antônimo são palavras de sentido contrário, tá certo? Não esqueçam, pois vocês vão precisar, tá legal?
Bom, pessoal, agora nós vamos trabalhar a escrita do R e a escrita do RR. Lembrando que o R, ele pode estar na primeira letra da palavra e pode estar na última sílaba da palavra, certo? Lembrando também que ele é a primeira letra de uma sílaba, é onde ele pode estar acompanhado de uma consoante. Exemplos: enroscar e desrespeito, certo? Este é o som forte do R. O R que tem som brando, é quando ele está entre vogais, tá certo? É quando ele vem perto de uma vogal. Exemplos: tangerina, cachoeira, carambola, mariola, atirei e admirou. Só lembrando também uma dica para vocês. O R sozinho, ele pode estar no começo, ou no meio, ou no fim das palavras. Mas o RR, ele nunca poderá iniciar uma palavra. Ele pode estar no meio da palavra, mas jamais no começo, certo? É uma regra gramatical, não esqueçam que o R sozinho, ele pode estar no começo, no meio ou no fim das palavrinhas. Mas o RR, ele só pode estar no meio das palavras e jamais no início, tá certo? A tia fez a explicação bem clara para vocês, até a página 125, como ela tinha colocado para vocês, tá bom? Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, pois a tia vai explicar todo o trabalho para que vocês possam realizar na casa de vocês, tá bom? Esperem um minutinho. Prontinho, meus amores. Agora sim, nós iremos para o trabalho. O trabalho tem 10 questões, tá certo? Ele vale de 0 a 10. Esse trabalho aqui vai ser juntado com aquele outro trabalhinho que vocês fizeram, para que a gente possa colocar a nota de vocês, tá certo? A tia também vai juntar com as fotos das atividades que vocês fizeram para mim, os trabalhos também de artes, tudo que foi feito a tia vai aproveitar. Como nós não estamos nos encontrando pessoalmente, fisicamente, mas a tia vai utilizar todo o artifício que ela tiver para fazer a avaliação sobre vocês, tá certo? Então, vamos ao trabalho. Na primeira questão, diz assim: transforme as frases de acordo com a solicitação dos parênteses. Aqui diz assim, na letra A menina estava assustada. Frase negativa. Vocês vão transformar esta frase em negativa. A frase está positiva, né? Ela está na afirmativa, aliás, e vocês vão transformá-la em negativa, tá certo? Na letra B, o peixe está no aquário. Vocês vão transformar esta frase em uma frase interrogativa. Não esqueçam de colocar a pontuação quando chegar no fim de cada frase. Letra D, o chocolate não está gostoso. Vocês vão transformar esta frase numa frase afirmativa. Terminou a letra A, letra B, letra C, letra D. Vocês vão, tá certo? Colocar para a tia, tudo bem direitinho. Escreveu a frase, coloca a pontuação. Pronto. Aí nós vamos à segunda questão. Na segunda questão, diz aqui: forme frases que apresentem uma pergunta e uma surpresa. Você vai fazer uma frase interrogativa e uma frase exclamativa, certo? Que não seja a que está na questão anterior. Vocês vão utilizar-se daquilo que vocês aprenderam, tá bom? Letra A, uma frase interrogativa, uma pergunta. E letra B, uma frase exclamativa, tá certo? Na terceira, vocês vão me dizer quais são os tipos de frases que vocês aprenderam, tá certo? Lembra que a tia explicou? Então, vocês vão dizer quais os tipos de frases que vocês aprenderam. Na quarta questão, tem dizendo assim: classifique as frases colocando A maiúsculo para a frase afirmativa, N maiúsculo para frases negativas, I maiúsculo para frases interrogativas
e E maiúsculo para as frases exclamativas, tá certo? A tia colocou aí 4 frases e vocês vão colocar dentro desses quadrinhos, cada frase vai ser uma coisa, tá bom? Na quinta questão, vocês vão pontuar as frases colocando aí no final a pontuação correta. Tem aí, ó, o macaco gosta de bananas. Que sorvete delicioso! Onde fica o cinema? Como gosta de frutas? Vocês vão colocar a pontuação adequada na frente de cada frase. Sexta questão. Complete a frase com o antônimo, o contrário, das palavras em destaque. A frase ela vai ficar da mesma forma, só que toda vez que você chegar nessa palavrinha que ela está em negrito, que é esse preto mais escuro, e sublinhada com uma linha por baixo, você vai trocar esta palavrinha pelo contrário, tá legal? Diz aqui, letra A. A roseira é baixa, a palmeira é... Qual é o contrário de baixa? Pronto. Letra B. Teu copo está cheio. O meu está... Qual é o contrário de cheio? Vocês vão virar aí para a letra C. Meu lápis desapareceu. Qual é o contrário de desaparecer? Letra D. Marcos anda muito depressa. Eu ando... Qual é o contrário de depressa? Letra E. Beto prendeu o pássaro. Mamãe o... Qual é o contrário de prender? Pronto. Sétima questão. Na sétima, vocês vão copiar as frases, substituindo as palavras por um sinônimo adequado. Essas palavras que também estão dentro do quadro, vocês vão utilizar no lugar dessas palavras que estão sublinhadas. Tem aí na letra A. Primeiro a tia vai ler as palavrinhas. Distância, engraçado, belo, contente, assustada e enorme. Tem aí essas palavrinhas dentro do retângulo e vocês vão colocá-la para cada frase uma palavra, certo? Trocando pelas palavras sublinhadas. Letra A. Aquele animal é muito grande. Qual é o contrário de muito grande? O sinônimo parecido. Letra B. Moro longe de você. Qual é o sinônimo de longe? Letra C. O palhaço é gozado. Letra D. O vestido de Thaís é lindo. E letra E. O neném ficou espantado. Terminaram de trocar? Vão para a oitava questão. Complete as palavras com R e RR. Lembrando da regrinha. R só se escreve no início, no meio ou no fim das palavras. O R sozinho. Quando eu tenho RR, eu escrevo no meio das palavras. Jamais no início, pois é incorreto. Tá certo? Aí tem aí as palavrinhas, vocês vão colocar. Para cada palavra, se tem um R ou 2 R's, tá bom? Na nona e penúltima questão, diz assim. Separe as sílabas das palavras. Tem aí a palavra barraca, terraço, ferradura, correio, cigarra, barro, serra, varre, serrote e garrafa. A tia colocou palavras que têm 2 R's para que vocês possam separá-las, tá certo? E a 10ª questão, vou pedir a ajuda das mamães. Peço que elas peguem, tá certo? Ou de cabeça, ou em algum texto aí, pode ser do livro, pode ser de outra fonte que não seja o nosso, tá certo? Nosso livro. E ditem para vocês 10 palavrinhas, tá certo? Podem ser palavrinhas monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Não esqueçam que palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba. Dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Trissílabas são palavras que têm 3 sílabas. E polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas. As mamães vão me ajudar ditando essas 10 palavrinhas, tá bom? Então, caprichem, porque a tia quer
colocar um 10 em todos vocês, tá legal? Um super cheiro, um bom final de semana, descansem, aproveitem bastante e na segunda a gente se encontra para fazer o nosso segundo trabalhinho, que será de matemática. Um cheiro para vocês. Tchau!